Fala pessoal, direto do estúdio do Calcaia Digital, eu sou o Felipe Souza e hoje, infelizmente, não estamos ainda com a Madu, ela está se recuperando, né, de problema de saúde, mas logo ela vai estar com a gente, certo pessoal? Mas hoje, no Calcaia Digital Cast especial e internacional, nós estamos trazendo uma história de superação, inclusão e amor ao esporte, com um time que está transformando a periferia do Ceará com futebol americano. Fique com a gente para descobrir como o esporte, considerado elitizado, encontrou espaço para mudar vidas. Sejam muito bem-vindos, Cris e Prince, do Ceará Sabres. Salve total, tamo aí, família. Salve. E aí, para a gente iniciar, né, gostaria de saber de vocês como é que surgiu a ideia de criar o Ceará Sabres. Bem, o Ceará Sabres começou com um projeto social, juntamente, eu era atleta no tempo, né, mas foi o Wilmer Vasconcelos, o Pedro Milton e o Luiz. Hoje o Luiz não tá aqui no Brasil, né, ele tá viajando, então um salve aí pro Luiz. Bacana. Mas essa galera acreditou no projeto, a gente já tinha um grupo de amigos que praticava e a gente foi desenvolvendo, falamos assim, pô, vamos fazer esse projeto ganhar uma estrutura, vamos fazer uma corpagem, né, vamos fazer ele se desenvolver de um jeito mais profissional. E aí eles sentaram, criaram um projeto, desenharam, nasceu o Ceará Sabres, essa cara já laranja e roxa que a gente gosta bastante. E fomos desenvolvendo, né? Fomos crescendo. A gente sempre acreditou que o esporte era um veículo de transformação, né? Transformar vidas, era uma ferramenta social para a gente poder, quem sabe, trazer as pessoas certas para perto e a gente também ser a pessoa certa daquelas pessoas que precisavam. Bacana. Então a gente foi construindo daí. Muito bom. É isso aí. E aproveitar aqui para mandar um abraço pro grande William. Abriu as portas para a gente estar aqui hoje, né? Também pro João Luiz e pro Pedro Milton, né? Que acreditaram nessa grande iniciativa. Um abraço para todos vocês. E aí, pra gente já puxar aqui, Cris, como é que você se tornou treinador? Pronto, aí é uma história um pouco comprida, né? Vamos por partes. Primeiro eu comecei como um jogador de uma modalidade um pouco parecida que é o rugby, né? Aí eu jogava rugby com um grupo de amigos, foi até um outro amigo meu que me convidou. E aí eu conhecia o Will indiretamente, o Will conhecia outras pessoas, o Yuri Muniz, o Paulo Breno, e esses caras eram meus amigos de bairro, lá do Conjunto Ceará. E aí eles sabiam que eu jogava rugby e falaram assim, Cris, tu joga rugby, dá pra jogar futebol americano. Porque antigamente a gente se realizava, né? Aí eu falei, vamos lá. Cheguei lá, não sabia de regra nenhuma. Cheguei na loucura, gostei, me apaixonei. E aí virei um atleta, né, do antigo time que a gente tinha, que era o Alfa Desbravadores. E aí eu fui construindo, fui crescendo, fui me desenvolvendo como atleta. Conheci outros jogadores que começaram com a gente também, que estão em outro patamar agora, em outras equipes. Já foram alguns campeões brasileiros que passaram pra gente, que começou junto com a gente. Massa. E aí eu fui me aperfeiçoando. Só que eu tive um histórico de sempre, quando eu tava quase indo competir, acontecer alguma coisinha. Um acidente de moto, ou então Tinha um problema, imprevisto, né? Imprevisto, adoecia. E aí sempre eu tava nos bastidores. Então, eu ainda nem era aluno de educação física. Sempre eu tinha essa veia de, pô, não tô podendo, não posso treinar, mas eu tô indo pro campo ajudar. E aí sempre nessa, comecei o curso de educação física, e aí já pulando um pouquinho mais pra frente, eu já estava em outra equipe, né? Esse Alves Bravadores fechou, né? Encerrou as atividades, eu fui para outra equipe e lá eu tive a oportunidade de também fazer a mesma coisa, agir como atleta. Mas, de novo, por infortúnio, eu sempre estava nos bastidores, eu não conseguia jogar. E sempre ajudando no treinamento de novos atletas, sempre ajudando os treinadores, né? Sempre fui muito solícito com isso, gosto muito de aprender. E aí fui nesse caminho. Aí tinha um time de desenvolvimento, né? Do caçadores da equipe que eu estava. E eles viram que eu tinha uma energia para ser um treinador e falaram assim, cara, até que o time de desenvolvimento, com outros treinadores que tinham lá, por que você não treina? Tipo, de tarde era o treino do time principal, assim, entre aspas, né? E de manhã era o treino do time de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Aí eu chegava de manhã, ajudava no desenvolvimento dos atletas novatos e à tarde ficava o principal. Acabou que eu fui mais ficando pro time de desenvolvimento e fiquei lá e gostei do negócio. Eu era aluno de educação física, comecei a trazer alguns insights para os treinadores sobre aquecimento, sobre treinamento esportivo, né? Aluno ali no começo do curso. Bacana. Eu vi uma possibilidade de um nicho que ainda não estava bem desenvolvido. A gente tinha ótimos treinadores, mas essa parte profissional do profissional de educação física não estava bem desenvolvida dentro, então eu vi uma oportunidade de eu me desenvolver, né? Sim. E fui crescendo. Recebi o convite do William para vir para o Sabres. Achei super interessante. Vim como atleta, mas depois me transformei como treinador, né? Virei treinador. E hoje eu tô aqui até agora, né? Bacana, muito bom. E aí a gente também tá aqui com o Prince, né? Quem não sabe, ele é americano. E aí a gente quer saber como é que um americano veio parar em Calcaia, no Ceará. Well, it all started with, I'm going to give a shout out to Coach Richard. He was my first coach here in Fortaleza. I played for Caçadores in 2022. And then 2023, I came to Sabres. I had a talk with Caio because he's the translator for the team. And so he was helping Coach Chris and Will translate everything to me. And I really like what they were doing here. And I love the city of Fortaleza. So I ended up coming to Sabres in 2023. Bacana, muito bom. Entendeu aí, Yuri? Show! É isso aí, ó.
E aí, quais são as principais conquistas, né, que o Ceará Sabres ele já tem aí ao longo dos 7 anos de história? A gente pode falar da Copa Nordeste, a Copa de Flag, a Copa Brasil de Flag, que aconteceu aqui na Calcaia, né, no estado municipal da Calcaia, que foi... Existia um mundo antes do nosso campeonato, e existe agora um mundo depois. Quando a gente trouxe esse camp para cá, a gente conseguiu montar a estrutura dos times terem alimentação mais rápido, né, que a gente fez uma logística para isso. A gente conseguiu fazer com que eles dormissem muito próximo do estádio, né, nas escolas que a Prefeitura de Calcaia ajudou a gente a ceder. Bacana. O campo é excepcional, é incrível, é incrível. Eu acho que quem participou daquele camp disse que daquele campeonato percebeu o quanto o nível do campo foi perfeito, né? Então tinha uma estrutura incrível. Haviam 3 campos e 3 jogos acontecendo ao mesmo tempo de flag Simultâneos. simultâneos. Massa. E aí a gente foi montando esse projeto. Então, para mim, esse é uma grande virada de chave no nosso projeto, né, de time, que foi a gente ter sediado esse campeonato, essa Copa Brasil de Flag. Depois teve os training camps da seleção brasileira, que por meio da nossa expertise, né, na organização desse campeonato, a gente pôde trazer os camps para cá. Aí veio treinador da seleção brasileira, veio gente do Rio Grande do Norte, veio de tudo que é canto do Nordeste que fazem parte da seleção brasileira e da seleção Nordeste de Flag. Aí a gente também sediou um jogo lá, né? Acho que posso estar enganado, mas acredito que foi o primeiro jogo de futebol americano da história da Calcaia. A gente jogou lá pela Copa Nordeste de futebol americano. Que massa. E foi tipo, um jogo incrível também. O campo é gigantesco, ele tem as dimensões exatas de um campo oficial, né? Sim. Das 100 jardas, que é mais ou menos 100 metros. Tudo direitinho. padrão, tudo né? padrão. Campo, grama, tudo perfeito. Foi ótimo. E aí daí a gente competiu a Copa Nordeste. A gente acabou numa das últimas classificações, que era a nossos primeiros desafios, né? Depois a gente disputou a Copa Nordeste de novo, e aí a gente pôde construir um pouquinho mais, a gente se classificou melhor, né? Antes da anterior a gente tinha tomado 2-0, né? A gente tinha perdido 2 jogos, aí nessa a gente ganhou um e perdeu o outro, mas de novo, sempre ano após ano a gente ia amadurecendo o projeto. E aí em 2023, a gente conseguiu entrar para a BFA, que é a Brasil Futebol American, que é a Liga Brasileira, que é o Campeonato Brasileiro, né? Isso a gente competiu dos 30 times do país, foi uma competição realmente dura, são os melhores dos melhores. Sim. A Conferência Nordeste ela é realmente difícil, são, na minha opinião, os melhores times que tem, estão aqui, afinal de contas, o campeão brasileiro desse ano, né, 2024, é nordestino, é de Recife. Então a gente entrou, foi muito bom, a gente teve um bom insight, teve um bom aprendizado, daí a gente foi só desenvolvendo. Também teve a Copa de Flag, que foi realizada nesse ano, lá no CFO, e aí a gente também fez uma dupla, a gente era 2 anfitriões. Que aconteceu lá no CFO. E também teve outra estrutura, outro processo. De novo, seguindo os mesmos padrões que a gente jogou lá em cima com as anteriores. E foi bom. E foi também a nossa melhor colocação dentro da competição de flag. Com relação à questão do treino, né? Você falou aí que houve o campeonato lá no estádio Raimundão, né? Que para quem não sabe é o estádio municipal de Calcaia. E os treinos de vocês, como é que tá acontecendo? Onde é que acontece? Pronto. Hoje a gente treina no estádio da Unifor, né? O estádio de atletas da Unifor. Fica lá no bairro Edson Queiroz. E aí a gente, por ter crescido tanto o time, a gente teve que procurar uma dimensão maior, né? A gente trouxe os jogos para cá, mas o treinamento está acontecendo lá agora, porque fica um pouco mais central para todos os atletas, né? A gente tem atleta de tudo que é canto, tem até atleta da Catuana que vem, tem Sim. o Eusébio, Messejana, Aquiraz, tem atleta Bem de espalhado, né? bem espalhado mesmo. E a gente treina lá na Unifor, pelos domingos de manhã. Nos sábados à tarde, que é a modalidade do flag, a gente treina no sábado, lá no Conjunto Ceará, né? Na areninha do V10. E a gente também junta a mesma coisa. Tem gente, tudo que é canto do estado tá lá. Massa, muito massa. Inclusive, eles trouxeram aqui, né? Um pouco do equipamento da minha bola. Olha só. Que massa. Certo? Aqui eu vou mostrar aqui pro pessoal também. Realmente. Realmente do presidente. Olha aí. Que massa, né, pessoal? E aí, com relação a isso, né, a gente sabe, né, que o futebol americano e o flag, né, de um modo geral, eles são esportes que têm um certo custo, né? E aí, como é que tá com relação a vocês, esses custos, né, e a questão de patrocínios também, como é que funciona isso? Hoje a nossa equipe tem alguns patrocinadores, né, e alguns apoiadores. A gente foi criando credibilidade com as empresas, com as equipes e parcerias. E hoje a gente está aberto aos novos patrocinadores, né? Fica aí pra gente, quem Sim. queira patrocinar o Será Sabres, né? Deixa só uma mensagem pra gente aí. E como é que funcionam nossos patrocínios, né? A gente tem um investimento direto da empresa e a gente faz divulgação. Hoje tem algumas empresas que entram com o recurso financeiro, né? E tem outras empresas que entram com a permuta de ações. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem a CIA, que é a Centro Integrado de Ação Atleta, que trabalha com nossos atletas na parte de recovery, crioterapia, massagem, liberação miofascial, Sim. a pressoterapia, que é o trabalho
de manutenção da qualidade dos atletas, né? Que é essencial. E também tem a Brasil Info, que trabalha com soluções de tecnologia. Aí ela já entra com o valor integral direto, né? O Sim. investimento direto. E aí tem outros parceiros, por exemplo, a nossa nutricionista, que é a Marina, tem a Cíntia, que é a nossa fisioterapeuta, tem a Cis, que é a nossa psicóloga. Todos isso aí, eles entram com Um serviço. Né? com serviço, né? Chama do valor humano, trabalho humano, Sim. que tá ali, que sem essa galerinha não funciona. Sim. Né? Então, dos patrocínios são assim, como é que faria para patrocinar o time? Varia muito, a gente tem cota de participação, então, vamos estampar, sei lá, tantos reais você vai investir, a gente pode estampar aqui na camisa, tantos reais vai aparecer no Instagram, tantos reais aparece no banner de jogo, Bacana. tantos reais aparece nos comerciais dos jogos, por exemplo, tantos Sim. reais a gente vai fazer ações de publicidade, propaganda. Chega junto, Chega né? junto. Então, a gente sempre cede nossos atletas para poder participar desses eventos de publicidade com as empresas. Muito bom. E aí, para você saber mais sobre os valores, né, como é que funciona, entender também um pouco mais sobre o esporte, né, pode entrar em contato lá no Instagram, né, do Ceará Sabres, que aí você vai conseguir conversar com eles, ver, pessoal, muito gente boa, muito solícito, tá? Estamos recebendo o pessoal do futebol americano Ceará Sabres, para aquele bate-papo diferenciado e especial, né? E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, já ativa as notificações, né? Clica aí no sininho para você não perder nenhum desses episódios e novos episódios e novidades que vem por aí. E já aproveita e marca também a gente aí no Instagram do Caucaia Digitalcast. Marca que você está assistindo aqui, o pessoal do Ceará Sabres, junto com a gente e não perde tempo, tá? Como é que vocês enxergam, né, o crescimento do flag football e do futebol americano no Brasil? Pronto, no Brasil, como treinador, eu consigo ver a nível técnico, todas as equipes elas estão. Existe uma certa disparidade em algumas equipes por recursos financeiros, porque hoje em dia o esporte ainda é controlado por recursos financeiros. Às vezes eu contratar um melhor treinador, ou por exemplo, contratar um imposte, né, que é um atleta estrangeiro, ou até mesmo um treinador estrangeiro, dita muito um pouco da cultura da minha equipe, entendeu? Então o recurso financeiro ajuda. Então equipes que têm alcance financeiro melhor, geralmente eles têm um nível técnico um pouco melhor. Isso não estou dizendo uma regra oficial, Sim. mas geralmente eles têm acesso a melhores estruturas de treino, entendeu? Então hoje em dia quem está jogando elite são equipes que estão se desenvolvendo tecnicamente e funcionam como uma empresa, entendeu? Então o cara tem um setor administrativo, tem um setor financeiro, tem um setor de marketing, e aí essa galera vai crescendo junto com o técnico, que Sim. aqui no Nordeste é altíssimo, juntamente com o setor empresa. Então eles vão crescendo assim, entendeu? Aí as equipes já que não tem tanto acesso, já é um pouco mais balanceado, né? Então a gente consegue ver uma certa disparidade. Do flag e do FA, funciona para as duas formas. No Brasil, existem algumas equipes de flag que não são do FA, tipo, são só flag football, Sim. mas também a grande maioria são as duas modalidades, né? Porque é muito tranquilo para jogar. Sim, muito são mais fácil. parecidos, né, de certa forma, né? Então dá para aproveitar ali a mesma dinâmica, né, os mesmos treinos, inclusive. Bacana, muito bom. E puxando agora também para uma parte mais pessoal de vocês, quais são as maiores referências que vocês têm hoje no esporte? Fala primeiro pra mim. Pra mim, eu tenho grandes referências como treinadores, né? O coach Heitor, o pessoal aqui do meu time diz que é meu pai, né? O pai do Cris. Que é o coach Heitor, aí também até o coach Teran, que é um coach mexicano, que é do Rio Grande do Sul, lá do Timbó Rex. Tem o Takahashi também, que é um coach lá do Rio Grande do Sul. Tem aqui o coach Davi, que foi campeão pelo Recife Marines, que é uma grande referência que eu tenho. Tem a Esther também, que é uma treinadora e QB da Seleção Brasileira Feminina, que hoje está trabalhando fora do país como treinadora. Foi selecionado para um programa da NFL. E aí isso é incrível, né? Incrível esse feito que ela fez. Então, essas pessoas, fora muitos outros, né, que estão de bastidor, mas eu acho que esses são meus grandes nomes. Sempre que eu for procurar algum conteúdo, quando essa pessoa fala, tá aqui trabalhando tal coisa, aqui tal conceito, aqui um vídeo informativo, eu sempre vou parar para ver, porque o conteúdo deles é incrível. Nossa. E aí, Prince? And for me, so I basically grew up playing the sport since I was 5 years old. I really grew with a lot of big name coaches that played in the NFL or like arena leagues. I have friends now that play in NFL, arena. Shout out to Jalen Booth. Love you, big bro. UFL, like all these new leagues that are coming out. Like my friends, they're really playing in those. And I have also a lot of American friends playing in Brazil as well and all over Europe. And shout out to those guys. I see you. But yeah, that's pretty much for me. Massa. Lamar Jackson, I love you. Muito bom. Como é que o projeto de vocês, né, dentro do Ceará Sabres, vocês estão agindo com relação à questão dos projetos sociais? Hoje em dia o projeto social existe, ele está caminhando, ele está se estruturando melhor, mas a gente precisa de mais estruturas para a gente poder fazer funcionar. Hoje o NFL Flag é um projeto que foi desenvolvido juntamente com a Cris Cage, né, que é a presidente da CBFA, que é a Confederação Brasileira de Futebol Americano,
juntamente com a NFL. Então, qual que é a ideia desse projeto? É estar desenvolvendo a modalidade do flag football, que hoje a gente utiliza como uma prática desportiva, mas ganhou uma nova corpagem. Agora é um esporte olímpico, né? Então vai ser disputado na próxima Olimpíada, na próxima modalidade. Então eles fizeram o que juntamente com esse projeto? Vamos disseminar essa sementezinha do flag football. Por quê? É um esporte, o flag football é uma modalidade que veio depois do futebol americano, né? Ela era utilizada numa prática mais recreativa, mas incorporou-se, ela criou uma competição realmente grande a tal ponto de virar um esporte olímpico. Sim. E E aí, aí, uma vez que ela entra para a Olimpíada, ganha uma visibilidade absurda. exatamente. Até mesmo para facilitar a lei de incentivo ao esporte, fomentar alguns projetos de lei de incentivo direto, por exemplo, acho que a Lei Pelé que pode estar influenciando também diretamente com o COB, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o COI, que é o internacional. Então, tudo isso vai atingindo a modalidade do flag, diretamente flag. Só que imagina só, eu trato como se fosse uma pequena mudinha, né? Eu plantei aqui uma sementezinha do flag dentro de uma escola, que é o nosso objetivo, que é o objetivo do projeto. Colocar ele dentro, o flag football, dentro da grade curricular, como uma modalidade pré-desportiva. Como o handball como, sei lá, o carimba O vôlei, o futsal, né? o futsal. E aí a gente consegue fazer com que essa criança se desenvolva, pratique e, quem sabe, futuramente vire um atleta ou ganhe uma bolsa de nível internacional. Hoje em dia tem grandes projetos. Eu esqueci de comentar uma pessoa também que eu acompanho bastante, que é o RFA, que é o Rio Football Academy. Desde o começo eu vejo também o material que eles fazem, desenvolvendo jovens atletas. Então, pode ser que o cara consiga, como já aconteceu no RFA, de começar nas categorias de base, de novinho, sei lá, sub-8, sub-7, sub-14, sub-12, e, sabe, quem sabe conseguir uma bolsa de estudo fora do país, entendeu? E aí tem duas veias, né? A via que a gente está vendo pelo lado performance, que é a criança, o adolescente conseguir uma bolsa, conseguir estudar fora do país e desenvolver profissionalmente, mas pra gente, a gente também vê muito mais forte a via social. Para mim é muito mais importante saber que essa criança está sendo ocupada com uma atividade esportiva, que desenvolve, que é prazerosa, que ensina o companheirismo, ensina a superar desafios, que não faltam desafios, Sim, sem dúvida. mas que estimula esse processo para a gente poder ter certeza que ele está ali, pô, aqui é um caminho bom, aqui é um caminho sadio, e a gente consegue fazer isso dentro da escola, né? Bacana, muito bom. E assim, como eu trabalho, né? Às vezes tenho muita essa pegada também do nível superior. Você passou aí com relação a isso de trazer um pouco do esporte, né, para dentro das escolas. É interessante também até a gente ver medidas, né, e começar a amadurecer também dentro das faculdades, né? O ensino também, porque lá na faculdade o pessoal vai entender o futsal, como é que funciona, algumas regras, o vôlei, até porque já é comum para a gente estar ali. E aí a gente ter essas novas modalidades também como parte do ensino, isso também agrega bastante, porque aí o profissional ele entende, e aí, quando ele for para a prática, ele consegue ensinar com mais propriedade até, e ter ali mais liberdade de conseguir trabalhar naquele sentido, né? Pronto, tu levantou uma questão muito importante. Como eu sou profissional de educação física, estudante de nutrição, então treinamento esportivo e a prática esportiva está dentro da minha vida sempre, né? Por eu ter essa certa proximidade e sempre falar do futebol americano, às vezes tu entra no futebol americano, tu vai falar do futebol americano pra sempre. Não tem como. A gente até costuma dizer que não dá para ser um racheiro de futebol americano. Entendeu? Você tem que, quando você entra, é um nível de imersão tão grande que você vira um atleta, né? Tipo, Sim. não pode dizer, você é um jogador é uma coisa. Uhum. Atleta é outro. Atleta, você chega o cara, pô, sou um atleta de futebol americano. Então, eu recebo muito convite, por essa minha via mais profissional, de faculdades, para estar ministrando aulas, mini cursos, Massa. camps dentro das universidades para estudantes de educação física. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o professor Lino Delso, que é professor da Uniformetro, a professora Alexandre, que me convidou para fazer o aula da Estácio FIC. Todos eles me convidam, falam, eu quero que você ensine, faça um mini curso lá de 2 horas para o curso de educação física, na semana da educação física. Aí eu vou lá, levo todo o projeto, eu explico as regras, eu explico como é que você pode inserir, geralmente duas formas, né? Eu vou ou para mostrar como é que você insere dentro do contexto escolar, na modalidade pré-esportiva, para a gente sair do beabá, o handball, o futsal, o vôlei, e eu mostro o futebol americano, ou eu vou já mais na parte da performance. Pô, vamos lá, pessoal, tô falando com um aluno de ensino superior. Aqui a gente tem um treinamento esportivo, o treinamento do Salles funciona assim, funciona assado. A gente tem um período de base, tem um período de preparação, a gente tem um período competitivo, a gente tem um período de deload. Aqui a gente tá com carga alta. Como é que eu me relaciono com o meu atleta? Pô, ele não dormiu bem, como é que tá o relatório de sono dele, como é que tá o relatório de descanso? Aí eu consigo falar dessas duas formas, entendeu? Então a gente, dentro da universidade, já existe eu vou falar uma urgência de se formar novos profissionais que saiam dessa facilidade. Desse feijão com arroz, né? Feijão com arroz para a gente ir para novos esportes. Massa. Hoje a gente vê, por exemplo, o beach tennis, o kickball, o futebol já sendo altamente disseminado, e o futebol americano é muito fácil de jogar. Tipo assim, jogar, né? Sim. Você competir é outra coisa. Mas muito fácil de jogar. Então, dentro da universidade, eu já tô semeando essa plantinha, né? Eu acho que pelo menos
3 vezes por semestre eu vou para algumas faculdades fazer esse projeto. E é bom a gente abrir aqui essa temática, né? Justamente até para ver o convite aberto aí, né? Quiser convidar aí as faculdades que vão estar nos assistindo, né? O pessoal aí, para trazer uma nova temática, porque assim, as faculdades, elas muitas vezes elas têm essa pegada de trazer uma novidade, trazer algo bacana. E aí, pelo que você passou, né? Você vai trazer o quê? Você vai trazer ali a performance, a melhor performance que é praticada no mundo. E aí, às vezes, o profissional, eu não vou ficar ali na parte do futebol americano, mas eu posso utilizar aqui essa dinâmica que eu aprendi para aplicar em outros atletas, né? Perfeito. E foi assim que eu comecei também, né? Porque eu fui moldado e fui criado dentro do curso de educação física, dentro do atletismo. Entendeu? Então, tipo assim, vai falar dos. Tu fez atletismo, né, quando era jovem. Pronto. Todos os desportistas americanos, eles praticam atletismo. E, tipo, como é que eu posso dizer? Aqui na Cocai tem grandes projetos de atletismo, que eu até participei de alguns. Mas quando você vê do atletismo, você pega essa base, correr, saltar e lançar. E aí tu consegue treinar esse indivíduo, esse adolescente, esse jovem, de uma forma mais generalizada, e ele vai se diversificando para várias modalidades. Sim. Vou dar um exemplo, tipo o Shaquille O'Neal, né, o jogador de basquete. Ele era jogador de basquete, mas fora da temporada de basquete, quando ele era universitário, ele fazia arremesso do peso, que é uma modalidade do atletismo. Sim. Então, o futebol americano, o flag football também funciona da mesma forma. Eu não preciso só concorrer. Pelo contrário, eu posso somar, entendeu? Eu sou jogador de handball. Beleza, eu tenho uma atividade pré-esportiva, que é o flag football, então o próprio futebol americano. Às vezes eu já tive atleta, eu tenho grandes atletas no meu time que são do atletismo, são velocistas, são lançadores de dardo, são saltadores de distância. Então a gente consegue Agregar, né? consegue agregar, né? São capacidades multiesportistas, né? Você Sim. consegue ver em vários esportes. Muito massa. É isso aí, pessoal. E agora, puxando aqui um pouco sobre a questão do treino, né? Como é que a treinadora, a Rafaela, da seleção brasileira, ela tem influenciado vocês? Coração pro Rafa. Coach Rafa. Cara, a Coach Rafa, ela. Como é que eu vou explicar aqui? A Coach Rafa. Eu não vivo sem a Coach Rafa. Sério, sério mesmo. Ela foi uma das primeiras pessoas, quando eu assumi como treinador principal, porque a gente geralmente começa das estruturas mais básicas, né? Um auxiliar, um assistente, um auxiliar, um coordenador de posição, Sim. porque existe uma hierarquia dentro do projeto, né? Imagina só, tu ter um time que tem 60 pessoas é um time pequeno, entendeu? 60 pessoas. Um time pequeno. Ou seja, requer uma grande estrutura, né? Grande estrutura. Então, imagina só, tu começa pegando das partes menores, né? Aí quando eu era um assistente, depois fui auxiliar, depois o meu HC foi embora, eu assumi como HC, o HC é o head coach, é o treinador principal, né? O treinador cabeça do negócio. Sim. E aí eu falei assim, pronto, Will, vamos sentar aqui, vamos fazer um projeto, vamos fazer uma seletiva para novas pessoas da comissão técnica, novos indivíduos de comissão técnica. Aí lancei. Aí a gente recebeu alguns nomes, né? Também vou lançar aqui para vocês. Quem for da educação física e quem também não for, que quiser ajudar, as portas estão abertas, porque a Coach Rafa começou assim. A gente lançou uma seletiva, eu fiz uma entrevista, ela passou, eu selecionei algumas pessoas, e aí ela chegou assim, eu não vou dizer sem saber nada, porque ela já tinha interesse, mas ela realmente era muito crua na modalidade. E aí eu não fiz simplesmente nada, vou te falar. Ela realmente, por os caminhos próprios, ela foi construindo o caminho dela dentro do... Correu atrás. Correu atrás. Eu falei, coach, assim, o futebol americano é um esporte assim, assim, assado, é assim, assim, assim. Aqui é o nosso time, a gente desenvolve a cultura, a gente desenvolve o projeto, e eu vou te dizer o caminho, e a gente vai junto nesse caminho, porque eu também estou começando com você. E aí ela foi junto, foi, e aí ela foi se desenvolvendo, conheceu pessoas que eu nunca nem imaginei ter contato, ela conseguiu ter esse acesso. Hoje em dia ela é a treinadora, ela faz parte da comissão técnica da seleção brasileira, trabalha na preparação física, é mestre pela UES, né, de treinamento esportivo. Então, ela utilizou o futebol americano para ir se desenvolvendo dentro da modalidade, né? Dentro do crescendo e virando referência também. Né? Hoje em dia, por exemplo, ela é a nossa treinadora principal do time de flag. Então, para quem chegou, tipo, sabendo de novo alguma coisa, ela tá anos-luz, né? Tipo, ela se desenvolveu ao longo dos anos. Mas por quê? Porque ela realmente sentava, ela estudava, ela se preocupava, a gente fazia reunião, a gente estudava junto, a gente debatia. Hoje em dia eu não tomo nenhuma decisão, mesmo sendo treinador principal, eu não tomo nenhuma decisão sem consultar ela. Falei, coach Rafa, o que é que tu acha aqui? Eu, coach, aqui assado, coach, o que é que tu acha dessa ideia aqui? Porque, imagina só, eu tô liderando, sei lá, 60 pessoas, a gente tá com 70 pessoas no time, né? Tô liderando 70 pessoas na equipe. Às vezes eu não posso estar vendo alguma coisa que tá acontecendo, entendeu? Então, tipo, ela sempre tá me ajudando essa outra visão, né? Outra visão, uma coach aqui. A mesma coisa acontece para a equipe que ela lidera, né? Que ela lidera o time de flag. Então, a decisão final é dela. Mas ela pergunta, o que é que tu acha disso aqui? Eu falei, coach, eu acho que tá coerente. O que é que tu acha disso aqui? Eu acho que tá coerente. Coach, cara, não sei, vamos dar uma olhada aqui, vamos estudar um pouco mais, vamos atrás de referência, vamos perguntar a outro treinador. E aí, vai indo. Hoje ela tá na seleção brasileira e ela é minha referência aqui também. Bacana, muito bom. E aí, agora puxando para os planos de vocês, né? Como é que estão os planos e metas do Ceará Sabre para os próximos anos? Pronto, a gente está trabalhando, sempre a gente trabalha em biênios, né? A gente trabalha um ano, depois preparação para o outro. Esse ano agora, de 2024, a gente entendeu que
estar na elite do futebol americano é custoso, né? Custoso financeiro, custoso mentalmente e emocionalmente. Então, a gente está, nesse momento agora, a gente está treinando, a gente tirou esse ano de 24 em ato para a gente poder arrumar a casa. Então, por exemplo, a estrutura que eu te falei, que a gente tem treinador em setores, tem presidente, tem vice-presidente, tem tesoureiro, o gerente do marketing, tudo e a gente entendeu que precisava ter e tinha que ser rápido. Quando a gente entrou na Liga BFA, a gente foi entendendo essas coisas aos poucos. Então, falou assim, beleza, vamos parar, vamos entender o nosso processo, vamos estruturar a casa, e a gente estruturou. E aí a gente está trabalhando esse 2024, que é a primeira parte do biênio, para a gente poder estruturar bem. Então, a gente fez melhorias. Quais os objetivos? Primeiro, urgente, fazer melhorias de campo. A gente treinava no campo público. Então, a gente sofreu, até quando o Prince estava aqui, a gente sofreu essas pressões. Imagina só, tu investe um valor alto para trazer 2 estrangeiros, que eram o Prince, o Shawn. Um abraço pro Shawn também, né? Shawn Rudy. Yes, sir. Yes, sir. E também o coach Richard. Então a gente tinha um treinador americano e 2 atletas estrangeiros. Aí imagina só, tu tá com um projeto, tem 40 pessoas treinando no teu campo. Simplesmente do nada chega uma galera, começa a pegar a rede de futebol, arma a rede de futebol enquanto tá dando teu treino, começa a marcar o chão de cal e fala, ei, pode sair. Mas como assim pode sair, pô? Não, sai porque é o nosso horário de campo agora. Aí imagina só, a estrutura, imagina o mental dos nossos atletas. Não, calma aí, vamos conversar. Não, tem que conversar não, que quem mandou foi o cara. Eu falo, pô, a gente não sabe que não pode disputar com algumas coisas aqui. Sim, sem Então, dúvida. tipo assim, aí pode sair, a gente saía. Aí imagina só, a gente tava durante o Campeonato Brasileiro disputando. Se eu quiser fazer uma analogia, tipo, eu tava jogando contra o Corinthians, eu estava jogando contra o Flamengo, jogando contra o Palmeiras. É elite do futebol. Sim. Eu tô jogando contra a elite do futebol americano. E a gente não tem um local de treino adequado. Aí a gente teve que dar um passo para trás, 2, 3, até 10, a gente deu um passo para trás para poder entender, pô, a gente precisa de um local de treino adequado. Então, esse biênio era montar um local de treino adequado. A gente conseguiu. A gente está lá no Unifor. Excelente, boa estrutura, a melhor estrutura que a gente pode ter para treinamento esportivo lá. Outra é arrumar a comissão técnica. A gente começou a arrumar a comissão técnica, a gente trouxe o treinador, que é o Coach Glauco, abraço pro Coach Glauco também, para a gente poder estar treinando a parte do time de defesa, porque é dividido pelo menos em 3 times, né? Trazer atletas de referência para o time. A gente trouxe o Mitter, que é um atleta veterano, abraço pro Mitter também, que é um atleta veterano que participava de outras equipes, foi decisivo, né? Ele é o kicker, ele é o chutador. Sim. A gente trouxe jogadores de linha ofensiva, que é o Edson, um grande abraço para o Edson também, meu Big Man. Big man. Big Man, Big dog. O Edson, a gente trouxe o Feng, que é o jogador de DL também, um grande salve pro Feng. E a gente foi construindo aos poucos. Foi Pedro Ares, estruturando. foi estruturando, né? Eu faço questão de citar o nome dos caras, porque Sim. esses caras acreditaram num projeto, um projeto que para muitos tá morto, né? O SAP está morto. Não vai jogar 24, o time vai debandar, o time vai se acabar e vocês vão fazer o que aí? Então, ó, Feng, Edson, Pedro Ares, Natan, o Matheus Cabelo, o próprio Adson, né, que jogou também com a gente, os atletas novatos que foram chegando, o Patrício, essa galera ficou no projeto, entendeu? Então, ficou no projeto, incorporou o projeto e a gente teve nosso outro passo a mais, né, que é o terceiro passo, que é trazer atletas de referência. E aí a gente está indo agora para o nosso próximo ano, que é o segundo ano do biênio, que é a gente voltar para competir em alto nível. E agora a gente tem uma meta simples, a gente quer ganhar jogos. Né? A gente não está almejando ser campeão da conferência, a gente não está almejando ser Um jogo por vez, né? um jogo por vez, um passo por vez. Ganhar jogos, pontuar bem, mostrar a nossa cultura, entender onde é que a gente não melhorou, entender onde a gente melhorou, e aí a gente poder fazer um bom ano competitivo nesse 2020, esse próximo ano de 2025, e aí a gente finaliza esse biênio. Aí o outro biênio, aí já mais entendido, né? Aí seria 26, de continuar disputando em alto nível e tentar chegar aos playoffs da conferência, entendeu? Porque o nosso objetivo esse ano é simples, é modesto, é ganhar jogos. Sim. Se eu chegar a playoff de conferência, perfeito, a gente superou nossa meta, né? Yeah. Mas o próximo ano, 2026, é realmente chegar aos playoffs. E aí depois a gente poder tentar conversar sobre outras características mais duras. O último ponto, que é o que a gente está desenvolvendo agora, é fechar patrocinadores, né? De novo, é um custo, o Prince aqui, o Chão, por exemplo, gera um custo para a comissão técnica, gera um custo para o time administrativo, alugar o campo, porque o campo não é. O campo que a gente treina não é. Antes era público, era dado, né? Entre aspas. Cedido, né? Cedido, agora não, a gente paga para treinar. Entendeu? Então, tipo, existia um recurso financeiro que era utilizado em tal canto. Agora, para a gente ter o mínimo, que é um treinamento de qualidade, do campo de qualidade, tem que pagar. Entendeu? Então a gente está buscando patrocinadores para a gente puxar. Pô, como é que vocês lidam com isso? Hoje o que a gente busca é reafirmar nossa cultura. Entendeu? A gente ficou 24 off e a gente vai reafirmar a cultura no próximo ano. E daí a gente vai galgando novos caminhos. Bacana, muito bom. E você falou de toda essa estrutura, da quantidade de atletas que tem, né? E para as pessoas, né, que estão interessadas em fazer parte do Ceará Sabres, como é que funciona? Pronto. Todo ano a gente lança 2 ou 3 seletivas, né? Chama de tryout. O que é o tryout?
O tryout são exercícios, a gente marca um dia, lança no Instagram, então acompanha o Instagram da gente, @serasabres. Boa. A gente lança no Instagram, ó, dia tal do dia tal, daqui a 4 semanas vai acontecer a seletiva para novos atletas, né, o tryout. E aí a gente mostra os exercícios que a gente quer, a gente tem também tem uma consulta com a nossa psicóloga, a Cis, que faz esse trabalho de RH, né, o trabalho de RH com os candidatos, e a gente peneira esses atletas mesmo. Eu vou encontrar, desde essa última seletiva que a gente fez, tá com 3 semanas, a gente pegou atletas veteranos de outras equipes, e também a gente pega gente que não sabe de nada. O cara realmente não sabe nada. Ele assiste na televisão. Acompanha ali. Acompanha, pô, eu quero jogar isso aí. Às vezes foi assistir um jogo que um amigo do amigo foi, eu quero jogar. Aí, pô, vem, se prepara, a gente lança os exercícios e a pessoa se prepara em casa, né? A gente ajuda, geralmente quando a pessoa se inscreve, a gente tem um questionário lá, sai o WhatsApp dele, a gente já joga o nosso WhatsApp, e aí a pessoa, ó, bem-vindo, aqui é o caminho, aqui você vai começar uma nova história, né? Os exercícios são esses, se você tiver dúvida, a gente explica, sempre muito sólidos, porque a gente não cria barreiras, né? A gente cria alguns filtros. Eu não vou criar uma barreira para impedir que o cara venha. Não, Sim. o cara tem que ser X, X, Y. Não. Entendeu? Mas eu crio filtros. Qual é o filtro? O cara tem que ter uma boa cultura de comunicação. O cara tem que ter uma boa cultura com o corpo, tem que se exercitar bem. O cara tem que ter uma boa cultura a nível de gostar de fazer as coisas funcionarem, porque, como eu te falei, não faltam desafios. Sim. E aí eu vou fortalecendo a cultura. Hoje, um grande filtro que eu tenho é cultura. Se o cara estiver desalinhado com a nossa cultura, ele não entra mais. Entendeu? Aí, pô, eu fiz a inscrição. Como é que é essa seletiva? Aí a gente marca o dia, né? Aí geralmente é tiro de velocidade, tiro de agilidade, um exercício de força. Geralmente a gente utiliza por logística o apoio de frente, ou até mesmo a barra, né? A barra fixa. Sim. E aí a gente consegue ter um parâmetro mínimo daquele atleta. Aquele cara, sei lá, foi super bem a nível dos testes, ele foi rápido, foi forte e tal. Onde é que a gente sabe se ele vai passar? Na entrevista interpessoal com o RH. Né? A nossa psicóloga entra, ela conversa, ela identifica a pessoa, tem alguns testes lá que ela vai conversando e falou, esse cara aqui é uma pessoa boa para a nossa cultura, esse cara aqui já nem tanto, esse aqui precisa se desenvolver. E a gente vai moldando um atleta. Para entrar, cara, basta literalmente você querer, entendeu? Você querer. A gente tem a inscrição, tem a mensalidade que a gente cobra, porque é um projeto que se autossustenta, né? Um projeto que se retroalimenta. Mas, enfim, basta você querer fazer por onde. Né? Existem outros processos seletivos que outras equipes fazem, mas a nossa é tipo, pô, tu quer mesmo? Então vem, a gente vai te ajudar, a gente vai pegar pela mão e falar assim, é aqui. Coach, eu não sei de nada. Eu só vi os caras lançando, eu acho bonito. Sei lá, eu vi na NFL, achei um jogo. Melhor ainda, o cara vem em página branca. Entendeu? Ele vem, a gente pode moldar o atleta, a gente pode construir uma nova cultura. Basta ele realmente querer. Então, bacana, não tem barreira, né? Então, você está interessado, quer conhecer mais o projeto, dá uma conferida lá no Instagram, né, do time. E aí, você que, assim, tá vendo, você vai acompanhar lá inicialmente, vai ver como é que funciona. E aí, se adaptando à cultura, eu achei interessante esse ponto da cultura, porque, assim, eles querem, né, participantes, pessoal ali junto, engajado, mas também não quer qualquer pessoa. Então, se você tá ali, tem o perfil para fazer parte do time, então as portas estão abertas, não é isso, Não. Cris? Se eu puder te falar de perfil assim, geralmente a pessoa pergunta, tem que ser grandão? Tem que ser fortão? Não, não precisa, né? Não. O futebol americano, ele é bem democrático quando ele fala de biotipos, mas ele cobra o seu preço, entendeu? Qual o preço que ele cobra? Trabalho mental, importantíssimo. Trabalho físico, importantíssimo. E o senso de coletividade. Se a pessoa tem esses 3 pontos aqui, a gente consegue se desenvolver, né? O cara é grandão, gordão. Perfeito. Se eu tiver gordão, eu vou até mandar, fazer um convite especial. O cara, se tiver mais de 100 quilos, 110 quilos, 120 quilos, que tu nunca se encaixou em nenhum esporte, vem pro futebol americano. Que aqui é o seu momento. Ó, os linhas, que é os linemen, né? Os jogadores mais grandão, são extremamente valorizados aqui. Às vezes o cara não se encaixa no vôlei, às vezes o cara não se encaixa sei lá, no futebol, é zagueirão, é goleirão. Pô, vem pra cá, tu vai bater numa galera ali. Então, e aí, eu sou magrinho, sabe? Eu tenho 1,50 e peso 61 quilos. Vem. Dá pra trabalhar, fazer força, né? Puxar ferro, mastigar ferro. Por quê? Parece até brincadeira. Eu tenho um atleta que tem 2,17 de altura, pesa 181 quilos, que é o Bomba, o Arthur Bomba. E eu tenho um atleta que é o Cainho, que eu acho que o Cainho tem menos de. Acho que o Cainho deve estar agora com 65 quilos, mas ele chegou mais magro. Ele chegou com menos de 60 quilos. E ele tem. Cada um desses jogadores tem uma característica que é somado. Entendeu? O Bomba é um grandão, troglodita que vai atropelar todo mundo, vai levar. O Cainho é um cara que é leve, mas é extremamente rápido. Sim. Né, ágil. Então, beleza, se pegar, vai derrubar ele. Mas pega. O negócio é pegar, né? O negócio é pegar. Tem jogador alto, tem jogador tipo o João Paulo, que é extremamente veloz e é muito alto, muito ágil. Então ele tem uma característica que ele joga em uma posição X. Eu já tenho, por exemplo, o Alan, é um cara 1,80, pesa seus 100 quilos, troncudão, guardazão, já joga em outra posição. Né? Um gosta de correr, outro gosta de se esquivar, outro gosta de bater. Então a gente vai encaixando esse jogador pelo biotipo
mas pela mentalidade também. Sim, é interessante. Porque assim, cada esporte, né? Se for analisar ali, tem um perfil, né? Você tem um perfil ali, você pegar ali o atletismo, né? Pessoal muito forte. Se for pegar o vôlei, pessoal muito alto, magro, né? Se for pegar ali o judô, já é um perfil. E o futebol americano, de certa forma, né? O flag também, ele consegue atender diversos perfis, né? Diversos biotipos também, né? É interessante isso. Você tem ali uma diversidade de pessoas. Às vezes você fala um time de 60, 70 pessoas, você tem gente ali de todo jeito, né? Tem. E tem que ter. Porque tem alguns treinadores que não gostam dessa analogia, né? Tipo, é um xadrez, né? Então, mas eu gosto, é um xadrez mesmo, sabe? É tipo, cada jogador tem uma função específica como xadrez, e ele faz um movimento específico que influencia diretamente na dinâmica de campo, Sim. na dinâmica tática, da dinâmica técnica. Às vezes, se o jogador tá uma jarda, né? Eu falo pro jarda, tá uma jarda para dentro do campo, ou uma jarda para fora do campo, já muda tudo. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Caio. O Caio tem a característica X e Y, ele é alto e mediamente pesado. Se eu trocar o Caio para um jogador extremamente magro e rápido, aí eu já mudo a dinâmica. Se eu botar os mesmos caras da mesma altura, mas um é bem leve e rápido, o outro é mais pesado, eu já mudo a dinâmica. Então, Sim. para a gente quando a gente fala assim, um time de 60, 70 pessoas é pouco, porque a gente fica limitado, entendeu? Então, Que o desgaste é grande o durante. desgaste é grande, mas também fica limitado na capacidade de modificação, Sim. de variabilidade do elenco. Que às vezes você tem uma peça ali principal que tem uma determinada característica e você precisa de peças similares com aquela característica, Exatamente. né? Porque durante o jogo tem aqueles embates ali, né? E uma vez você prejudicou ali aquela peça, e aí como é que substitui? Ou, por exemplo, eu tô jogando contra um time que é um time muito pesado, mas é um time que é muito forte. Então, o que eu utilizaria como treinador para combater essa tática do time? Eu boto jogadores leves. Então, eu tiro os meus jogadores pesados. Então, eu já nem mudo a característica, eu nem procuro características similares. Eu já mudo totalmente, eu boto só jogador leve. Faz a leitura do adversário para Exatamente. trabalhar no seu time, né? Exatamente. Mas Aí, só que tem que ter as peças tem para que ter as fazer, peças né? pra fazer. Então, por isso que existe a gente precisa de um certo número de atletas para ter uma profundidade de elenco. Pô. Entendeu? Bacana. É isso aí, pessoal. E eu vou pedir para os dois, né, tanto para o Chris como para o Prince, para deixar aí uma mensagem para quem está nos assistindo. A gente está muito feliz aqui com a presença deles. Fiquem à vontade ali na câmera. Pode deixar a mensagem de vocês. Me first? All right. Yeah. If there's anybody out there that's interested, I encourage you to come out, hit us up on Instagram at Seara Saudis. Don't be shy. We're here to welcome you with open arms, and we could always use more players. Yes, sir. Yes, sir. E teu Instagram? My Instagram at Prince Bridgeforth. You'll see it right here. E é isso, né? Pronto. Eu vou fazer um convite também para quem quiser conhecer a modalidade. Pessoal, você que não se encaixou em nada ainda, vem que o futebol americano vai te dar uma possibilidade de você conhecer um novo mundo. Você que é grande, alto, baixo, leve, rápido, indiferente. Se você tiver vontade de aprender, disciplina e senso de coletividade, você realmente vai conseguir se dar bem nesse esporte, porque é o que ele cobra. Né? A mentalidade é a mentalidade de você querer construir algo junto. Então, é uma frase que eu falo muito pros meninos, que é tipo assim, o resto é lenda. Entendeu? Então, tipo assim, venha que o resto é lenda. Tudo que você puder imaginar, você só vai entender se você estiver aqui dentro. Por isso que, quando eu falei bem no comecinho, uma vez que você entra no futebol americano, você jamais sai do futebol americano. Porque a tua mentalidade muda, né? Eu convido vocês para vocês poderem fazer um treino com a gente. Eu quero antes de fazer a seletiva, eu quero fazer um treino, eu quero assistir. Venha. Você pode ficar na arquibancada assistindo, eu te trago para dentro do campo, eu te mostro como é que lança uma bola, deixa você pôr um capacete para você sentir essa energia, para você construir esse momento. Porque todas as pessoas que passaram pelo futebol americano, ninguém se arrepende de ter entrado. Tipo, eles entendem que é um esporte que tem grandes desafios. E aí você o que é que eu posso fazer agora? Não tem para desespero, não tem para se escabelar. Não, é calma, disciplina, olhar para o outro, acreditar no processo, acreditar no treinador, acreditar em quem está em campo e né, dar o salto de fé e continuar. Então, para você que não encontrou ainda uma modalidade para você, cara, vem pro futebol americano. Se tiver mais de 100 quilos aí já ajuda muito, porque a gente tem um lugarzinho para você especial que a gente está precisando. Se tu for forte, pessoal que é do jiu-jitsu, pessoal que é da capoeira também. Não precisa deixar o esporte, né? Mas pode agregar. Agregar. Para ter ideia, um dos meus melhores jogadores de defesa se chama Ítalo Eloy, a.k.a. Barbie. O nome dele é Barbie, então é só o Barbie. Ele é da dança, ele é da parte das artes cênicas, ele faz dança na UFC. Então, o cara é simplesmente um monstro. Crazy. Ele é louco, é Crazy. forte, é rápido, é intenso e é da dança, e dança até hoje. Ele também foi team leader, né, da equipe de team leaders. Então, é intenso. Mas, coach, eu tenho que ser do CrossFit? Pode ser do CrossFit. Eu sou do vôlei, pode ser do vôlei também. Eu sou do basquete, melhor ainda, meus melhores atletas vieram do basquete.
né? Os caras que tem o basquete tá muito próximo em algumas similaridades. That's a lot of jump balls right there. I'm gonna be throwing. Já era. Já era. E aí a gente consegue trazer, e de novo, compartilhar essas capacidades técnicas multiesportivas. Bacana, muito bom. É isso aí, pessoal. Né, eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui do Prince e do Chris também, do William também, que abriu as portas aí para a gente trazer esse pessoal, essa galera, para vocês conhecerem um pouco do Ceará Sabres, do futebol americano. Cara, projeto bacana, muito bom. Vejam lá o Instagram deles, né? A gente quer muito agradecer essa participação incrível no nosso episódio especial, pessoal. E aí, a gente quer deixar aí um forte abraço a todos vocês. Boas festas e até a próxima. Sabres total, viu? Boas festas. Sabres. Sabres.